Olá, eu me chamo Larissa Vitória e eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que são recompensas florais. As recompensas florais estão atreladas à polinização e são uma interação mutualística entre a planta e o visitante, em que a planta satisfaz a necessidade do visitante, seja ela de alimentação, de construção de ninho ou de reprodução, através da oferta de um recurso, que pode ser nutritivo ou não nutritivo. Para atrair os visitantes, as plantas têm sua morfologia atrativos tais como coloração, odor e recursos adequados. As plantas elas podem ajustar as suas recompensas para que seus visitantes obtenham um lucro mínimo e visitem o máximo de flores possíveis. Visitantes florais grandes, como aves, morcegos, algumas abelhas e mariposas, possuem custos energéticos muito altos e necessitam de muito néctar ou pólen. O custo para mantê-los, apesar de elevado, pode ser vantajoso para a planta. Porém, visitantes florais pequenos também não são muito vantajosos, uma vez que, apesar de serem mais baratos alimentá-los, eles geralmente não dispersam pólen efetivamente. Em relação aos recursos, existem dois caminhos que podem ser perigosos, independentemente do tamanho do visitante floral. Pois se o recurso em um única flor for muito grande, o visitante obterá um lucro energético muito alto e não precisará visitar outras flores. Enquanto, se o lucro energético for muito pequeno, o visitante poderá abandonar totalmente a espécie de planta. Em ambos os casos, haverá pouca ou nenhuma transferência de pólen. Existem dois tipos de recursos ou recompensas florais: os recursos nutritivos, que, como o próprio nome já diz, estão relacionados à alimentação, e os recursos não nutritivos, que estão relacionados ao acasalamento e à construção de ninho ou proteção. O pólen é um recurso nutritivo que faz parte da alimentação de diversos insetos, principalmente as abelhas, algumas aves e mamíferos como morcegos. Há dois tipos de coleta de pólen pelos animais: a coleta passiva e a coleta ativa. Na coleta passiva, os grãos de pólen se aderem à superfície do corpo do visitante floral e os custos energéticos tendem a ser mais baixos, tanto para o animal quanto para a planta. Já na coleta ativa, os polinizadores coletam o pólen diretamente das anteras através do seu aparelho bucal ou outras partes corporais e consomem este pólen imediatamente e carregam o restante para o seu ninho. Neste caso, apenas os grãos de pólen que não foram consumidos serão utilizados no processo da polinização. Quando o pólen é oferecido como recurso floral exclusivo, sem que haja néctar ou qualquer outro recurso, essas flores são chamadas flores de pólen. E neste caso, o pólen atua como elemento de atração aos polinizadores, sendo um recurso primário e não sendo apenas transportado passivamente no corpo dos agentes polinizadores, como funciona a polinização, mas sim ativamente utilizado como recurso alimentício. O néctar também é uma recompensa floral nutritiva. Ele realiza a mediação de um mutualismo no qual o animal consome o néctar e involuntariamente é responsável pelo transporte do pólen, o que pode propiciar a reprodução da planta que forneceu o néctar. Ele é alimento para uma grande variedade de insetos, para muitas espécies de aves e para alguns mamíferos, além de ser a matéria-prima para a fabricação do mel. Dois principais tipos de secreção podem ser reconhecidos nas plantas: a secreção do tipo holóclina, na qual envolve morte celular no momento da secreção, e a do tipo meróclina, a mais comum, na qual as células secretoras sobrevivem e a atividade secretora continua. Os lipídios. Os lipídios são óleos produzidos e armazenados em glândulas especiais denominadas elaiófilos, as quais tinham sido até então confundidas com nectários devido à sua semelhança estrutural. Então, os elaiófilos podem ser de dois tipos: os epiteliais e os tricomáticos. Os epiteliais são áreas de células epidérmicas secretoras, nas quais os lipídios ali secretados eles são acumulados em grande quantidade e geralmente são protegidos por alguma espécie de cutícula. Eles são comuns em flores de malpighiácea, flameriácea e em alguns gêneros de orquidácea. Os lipídios florais, quando misturados em pólen, eles podem ser utilizados basicamente como constituintes do alimento larval, ou seja, eles estão presentes em ninhos de algumas abelhas para a alimentação das larvas e também para criar uma camada de permeabilização nestas. Os tecidos florais. Em espécies de plantas mais basais, algumas partes florais são modificadas e servem de alimentos para os seus visitantes. Essas partes geralmente possuem uma grande quantidade de carboidratos, lipídios ou proteínas, e os visitantes florais podem morder ou raspar esses tecidos para se alimentarem. Geralmente essas peças modificadas são a base das pétalas ou a ponta dos restâmeis. O consumo desses tecidos requer partes bucais que são capazes de mastigar. Isto pode ser encontrado em besouros, algumas aves e em poucas espécies de morcegos. Flores que apresentam tecidos florais comestíveis geralmente são robustas e com duração longa. E também é necessário que o visitante seja traído para longe dos óvulos, para que essas estruturas não sejam consumidas juntamente com essas outras partes.
agora de recursos florais não nutritivos. Estes podem ser resinas, ceras ou bombas. E elas são coletadas apenas por abelhas fêmeas, que neste caso utilizam essa recompensa para a construção das paredes dos seus ninhos. Além da função de permeabilização, também é evidente que essas resinas têm algum tipo de função antibacteriana. Bom, por último, as fragrâncias. São conhecidos vários casos de mimetismo envolvendo odores florais, sendo um dos mais extraordinários aqueles denominados de pseudocopulação, em que envolvem espécies do gênero Ophius, de orquidácea, e machos de vespas e abelhas, que são atraídos pelo odor exalado pelas flores que imitam o feromônio das suas fêmeas. Então o inseto vai até lá, ele tenta copular e acaba dispersando o pólen dessa flor. As recompensas florais, elas são um forte indício da coevolução das flores juntamente com seus visitantes, principalmente os insetos. E eu tentei trazer de forma breve, porém clara, um pouco do que são essas recompensas e de que forma elas atuam na polinização e reprodução das plantas. Obrigada pela atenção.